Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhores, quero analisar hoje com vocês a última pesquisa do Datafolha, que fala que Moro supera em 25 pontos a aprovação de Jair Bolsonaro. O ministro é mais popular e mais bem avaliado do que o próprio Jair Bolsonaro, dentro daquelas pessoas que apoiam Jair Bolsonaro e o seu governo. Agora, eu fiz também uma pesquisa. O Bolsonaro, anteontem, ele deu uma gargalhada, ele riu com alguns apoiadores, alguns bolsominions, dizendo que não acreditar na pesquisa Datafolha, que mostra que ele está, descendo na popularidade. Ele deu uma gargalhada e disse, se fosse aí pela Datafolha, eu não era presidente hoje, dá uma gargalhada aí, pessoal. Na verdade, Bolsonaro mentiu. É costumeiro ele mentir, ele não tem dados, ele mente. Eu pesquisei aqui, vi os números do Datafolha e do Ibope, e eu vou falar que o Datafolha e o Ibope, na verdade, davam sim vitória para o Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Isso quer dizer que o Bolsonaro, ele mente, e para a população dele, para o povo dele, acreditar que ele continua naquele mesmo patamar das eleições. Ora essa. Naquela época, Bolsonaro, das eleições, havia muita mentira, havia guerra contra o PT, havia uma desunião entre candidatos, ou seja, você estava ali surfando na era do eu não sou corrupto, eu combato a corrupção, vou resolver o problema do Brasil, vai ter emprego, enfim, surfando na campanha eleitoral. Agora depois que vieram, você caga dia sim, dia não, a cocaína, 39 quilos no avião presidencial, bate boca com o presidente da OAB, falando de cocô para um lado, mexendo com queimadas, se envolvendo com problemas entre França. Ou seja, isso tudo vem colidindo o seu próprio governo. Agora, não acreditar na pesquisa é não acreditar no que indicavam para você. Então, antes de eu falar da questão do Moro, porque Sérgio Moro continua como o ministro mais bem avaliado do governo Jair Bolsonaro, com um patamar de apoio da população que supera o do próprio presidente. A conclusão é da mais recente pesquisa nacional do Datafolha, feita na quinta, dia 29, e na sexta, dia 30 de agosto. Segundo o levantamento, Moro é conhecido por 94 dos entrevistados e a taxa é mais alta na esplanada. Dentre os que afirmam conhecê-lo, 54% avaliam sua gestão à frente do Ministério da Justiça como boa ou ótima. Outros 24% consideram regular e 20% ruim ou péssima. 2 não responderam. Em comparação, são 29 entrevistados pelo Datafolha que aprovam o governo Bolsonaro e 30 que consideram regular e 38 os que acham que é ruim ou péssimo. Você está entendendo aí? Agora eu vou comentar desse resultado, porque para mim o maior inimigo hoje do Bolsonaro, adversário político, é Sérgio Moro. Então vamos lá. Essa pesquisa que eu fiz aqui, você pode fazer no Google. Você pesquisa lá, primeira pesquisa eleitoral Datafolha, primeiro turno. Primeira pesquisa eleitoral Ibope, primeiro turno. Depois pesquisa, última pesquisa eleitoral Datafolha e Ibope, primeiro turno. Pesquisa também, primeira pesquisa eleitoral, segundo turno, Datafolha e Ibope, e última pesquisa eleitoral, segundo turno, Datafolha e Ibope. Você vai ter os números. E eu vou falar os números para vocês, para que vocês entendam que quando o Jair Bolsonaro fala, ele mente, e muita gente acredita. Palavras dele, se fosse pelo Datafolha, eu não estava eleito presidente. Mentira. Então vai lá, primeiro turno, o Datafolha dizia o seguinte, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro, primeiro turno, teria 40% dos votos. Haddad, 25%. Ciro Gomes, 8%. O Ibope dizia, Bolsonaro, 41%. Haddad, 25%. Ciro Gomes, 13%. Veja que os números, eles são parecidos. O Datafolha diz que é 40%, o Ibope diz que é 41%. Para o Bolsonaro, no primeiro turno. E para o Haddad, tanto o Datafolha como o Ibope dão 25 pontos. Qual foi o resultado das eleições? O resultado das eleições foi o seguinte, 46 pontos para o Bolsonaro e 29 pontos para o Haddad. Ou seja,
está ali próximo à margem de erro, que é de 3 pontos, para mais ou para menos. Então você tem o Bolsonaro, que teve 40 no Datafolha, e o resultado foi 46. O Haddad, que tinha 25 no Datafolha, no resultado deu 29. Ou seja, ambos, Haddad e Bolsonaro, tiveram um pouco mais de pontos do que o Datafolha indicava, mas estava ali dentro dessa mínima margem de erro. E o Ciro, que teve 8, teve 12. Ou seja, ambos tiveram mais pontos do que o Datafolha e o Ibope diziam. Mais o quê? De 40 para 46, de 25 para 29, ou seja, 4, 5 pontos de diferença. O Ibope dizia que o Bolsonaro tinha 41 e o Haddad 25. Então, o resultado, o Ibope deu 41, Bolsonaro teve 5 a mais. O Ibope deu para Haddad 25, o Haddad teve 4 a mais. Ou seja, aonde está a grande coisa? Tanto o Ibope como o Datafolha diziam que o Bolsonaro venceria o primeiro turno. Vamos agora para a pesquisa do Datafolha e Ibope do segundo turno. No segundo turno, o Bolsonaro tinha, segundo o Datafolha, 58% das intenções de voto. Seguido de Haddad, é lógico, 42%. No Ibope, Bolsonaro aparecia com 59%, Haddad 41%. Qual foi o resultado disso? O resultado é que o Bolsonaro teve 55%, ou seja, abaixo do que o Ibope e o Datafolha davam. Então veja a oscilação. No primeiro turno ele teve a mais um pouquinho. Agora no segundo turno, pesquisa comparada ao resultado, ele diminuiu um pouco. Ou seja, tudo dentro da normalidade. Bolsonaro obteve 55 no resultado. O Haddad, que tinha 42 no Datafolha e 41 no Ibope, teve 44. Também naquela margem de erro. Ou seja, o Bolsonaro mentiu e por causa das mentiras dele, a gente pode verificar que ele pode até ter mais, ser mais rejeitado do que o próprio Instituto de Pesquisa deu. Porque tanto o Ibope como o Datafolha acertaram sim. Os dois acertaram, naquela margem de 3, 4 pontos ali para mais ou para menos. Gente, agora falando do Sérgio Moro, o Sérgio Moro vai ser o candidato da direita. O Bolsonaro da extrema direita. Porque está muito na cara que agora as eleições de 2022, falta um pouco ainda, tem muita coisa para queimar aí pela frente, porque o Bolsonaro se queima, ele sozinho se queima, ele é o próprio inimigo dele. O que vai acontecer? O Moro ou vai ser demitido ou vai se demitir e vai se lançar candidato. Eu tenho certeza disso. É mais ou menos o seguinte, o povo do Coxinha, aquele pessoal que apoia esse lado mais extremista, eles vão oscilar entre Moro, Dória, Witzel e Bolsonaro. Ou seja, o que vai ter de extrema direita, de extremistas nas eleições é um monte. Agora temos que ver o outro lado. O que a esquerda ou o que o centro-esquerda vai oferecer de candidato? Porque você tem ali o Haddad, que foi candidato, claro que teve essa avalanche de votos, mas eu acredito que o Lula teria condições de vencer qualquer um hoje, se caso fosse inocentado pelo STF e tivesse todos os seus direitos políticos de volta. Agora, é difícil que você tenha essa união Moro versus Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um tosco. Então todo mundo, os toscos, os 12% que o Datafolha indica, que nós temos 12% de toscos no Brasil, que tanto faz o Bolsonaro fazer merda, fazer coisa errada, ou fazer qualquer coisa que não dê certo, vão apoiá-lo. São aqueles cegos, fanáticos e que adoram Bolsonaro. Mas olha, segundo essa pesquisa, nós temos ainda o seguinte, deixa eu falar para vocês. Quem são os que mais apoiam o Moro? O ex-juiz é apoiado mais do que o presidente. Então o Moro leva aqui 54% e o Bolsonaro 29%. Então quem mais apoia o Moro? São homens brancos, evangélicos, aposentados, moradores do Sul, com renda de 5 a 10 salários mínimos. Então você tem aqui branco, homem, evangélico. Os evangélicos, eles acreditam que o Bolsonaro é evangélico, acreditam nisso até agora,
E acredito que o Moro representa aquela coisa assim de conservadorismo, como se fosse mudar alguma coisa na vida pessoal deles. As pessoas confundem vida pessoal com presidência. Agora, quem menos apoia o Moro são ateus, são estudantes, moradores do Nordeste, pessoas entre 16 e 24 anos, desempregados e renda mínima de até 2 salários mínimos. Ou seja, aqueles que sofrem realmente, aqueles que sentem na pele a má gestão deste governo. Ainda tem mais. Eu queria mostrar para vocês que Moro tem apoio mais discreto entre os estudantes, 38% de avaliação positiva, moradores do Nordeste 40% e desempregados 45%. Já Bolsonaro tem alguns dos seus piores índices de desempenho nesses mesmos segmentos, que são 19% do moradores do Nordeste, 17% de desempregados e tem aí 18% de bom ou ótimo entre aqueles que avaliam que votaram nele. Ou seja, gente, o Bolsonaro está se perdendo no tempo e eu acho que ele age muito mais por medo do que por outra coisa. O medo faz a gente fazer muita bobagem e principalmente dar um tiro no pé ou na cabeça. É ver para crer. Moro será candidato, Moro vai sair do governo, só está esperando o momento, até o Fernando Henrique disse, se fosse eu, já tinha me demitido. E ele tem, sim, uma ligação estreita com o pessoal do PSDB. É ver pra crer. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Daqui a pouco eu volto. Dá esmagada no like, se inscreva nesse canal, pessoal. Eu volto com Critica Brasil News daqui a pouco. Tchau.